Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Hoje comigo estão Mônica, muito obrigada por ter vindo, né? Porque afinal de contas, semana passada era só eu de mulher, no meio de um monte de homens, né? Coronel, muito obrigada por ter retornado, viu? Uma alegria. Coronel Salles. Isso que eu ia perguntar. Você pensou 2 vezes. Wilsinho e Levi também voltou. Obrigada. A mesa semana passada foi um sucesso de audiência, voltamos com todos, né? E colocamos a Mônica junto comigo, porque era muito homem para pouca mulher, viu? Concordo. Né? Então, aí agora a gente pelo menos está mais, né? E a Mônica é querida, participar do Linha de Frente. Exato. Uma honra estar aqui nesse clube. Gente, esse mês inteiro nós falamos sobre programa de governo para municípios. Afinal de contas, esse ano é ano de eleição para prefeitos e vereadores. Então, a gente falou de segurança pública, saúde e educação. Também falamos na semana passada sobre zeladoria mobilidade urbana, sem sombra de dúvida. E hoje a gente vai falar sobre a questão dos resíduos sólidos. Vamos falar do lixo, né? Vamos lá, gente. Por que o povo brasileiro joga tanto lixo na rua? O lixo na rua causa inundações, enchentes, propicia doenças como a dengue, atrapalha a circulação de carros e pedestres e torna a cidade mais feia, menos atrativa para o turismo, né? Como é que os prefeitos podem resolver essa questão, né? Em média, por ano, a população do Brasil produz 77,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E quase metade desse volume ainda vai parar em lixões, córregos urbanos e terrenos baldios, sem receber tratamento adequado, o que impede o aproveitamento de recicláveis e representa um problema para a saúde pública e para o meio ambiente. E aí, pessoal, vamos discutir a questão do lixo? Aqui na cidade de São Paulo, inclusive, quando a gente começou a montar a pauta, eu vi uma matéria do ano passado, setembro do ano passado, falando sobre o lixo na região do Brás, que ali tem muita confecção de roupa, né? Para quem não é de São Paulo, aquela região ali no centro do Brás tem as confecções, inclusive tem ali a madrugada, né? Feira da Madrugada, que é a feira de roupa e tal, que vem muita gente de fora de São Paulo. E, gente, a quantidade de tecido, né, de retalho, de resto de tecido que eles jogam ali, que ficam entulhados ali nas ruas do Brás, é impressionante. Inclusive, na matéria, dizia o seguinte, que o pessoal ali, as confecções, pagam carreteiros para de madrugada ir lá e descarregar tudo na rua. Fica um negócio intransitável. A calçada não existe, porque é só lixo mesmo. E fora a sujeira, como a gente falou, enfeia a cidade, a gente está falando do centro da cidade, né? Então, assim, como resolver isso? Eu vou começar por você, Mônica, vamos lá. Eu vou justamente pegar esse gancho dessa questão do tecido e do mundo da moda e das confecções. Eu tenho uma filha que estuda moda justamente, e eles estão muito conscientes disso, do fast fashion, dessas empresas de fora que fabricam uma moda totalmente descartável, e eles estão em busca de não só a reciclagem, mas o reaproveitamento, a reconstrução das peças, porque é exatamente uma questão cultural, né? A gente fala, isso aqui a gente pode jogar fora, e esquece que você está jogando fora da sua casa, mas não está fora da sua cidade, não está fora do planeta, tudo fica aqui. Então, sim, é importantíssimo que haja uma mudança cultural e, novamente, isso não vai ser feito por lei. Não adianta só achar que vamos na canetada resolver. É um problema cultural, um problema de incentivos adequados, tanto para a questão da moda, quanto para todos essas várias matérias que a gente poderia estar reutilizando, reaproveitando. Culturalmente, no Brasil, se recicla muito, muito pouco, né? Agora, sim, os jovens estão começando a falar disso, mas é uma questão que a gente precisa construir com as novas gerações para que haja uma abordagem diferente das coisas que nós usamos. Não usar... Os jovens hoje, ninguém usa canudo mais, né? Aquela história...
quase chata, dos canudos. Todo mundo usa ar-condicionado em casa, mas não usa canudo de plástico de jeito nenhum. A hipocrisia está aí? Tá, mas... Porque houve uma educação com relação a isso. Eu acho que falta a gente falar mais do tema e educar mais sobre o tema, né? Porque, por exemplo, essa questão mesmo de reciclagem do lixo, do resíduo sólido, não é só uma questão do poder público, são dos consumidores e das empresas, né? Vamos começar a falar das empresas também, que elas também precisam começar a produzir produtos de forma que a gente tenha o reuso, né? Que seja reciclável, não é isso? Olha, eu não tenho dúvida. Há de se ter um compromisso com o meio ambiente e ter responsabilidade com a cidade. Então, você deu esse exemplo ali no Brás, que é lamentável quando você vê uma pessoa colocando o lixo, o retalho, e colocando fora do horário, de maneira inadequada. Você tem um contrato de limpeza que os municípios têm no Brasil, e em São Paulo ele tem eles são diferentes. Ele é um pouco diferente. Você tem duas empresas, uma para o lixo domiciliar, que você recolhe, e o outro para o lixo difuso, de varrição. Mas a hora que, por exemplo, um reciclador, ele rasga o saco do lixo, ele deixou de ser lixo domiciliar e passa a ser difusa. E a outra empresa, não, agora não é minha missão, é a outra. E a prefeitura autua. Mas isso tudo também... O próprio morador de rua pega o lixo e rasga, e aí o lixo não é recolhido pelo caminhão e não é recolhido pela varrição. Mas você sabe que aí tem um problema. O grande gerador de lixo, Wilsinho, amigas e amigos que nos assistem aqui, ou seja, mais de 200 litros, ele é obrigado a ter um contrato, porque ele é diferente de uma residência, que tem o lixo natural, normal ali, às vezes do dia a dia. Agora, o grande gerador, ele ofere lucro, então ele tem obrigação de ter um contrato com uma outra empresa para recolher esse lixo. Então, esses pontos viciados, na cidade de São Paulo, nós tínhamos mais de 107, mais de 170 pontos viciados. E além da orientação que você fala, mas também tem que autuar. Gente, não tem jeito. Tem lugar em São Paulo que não é São Paulo só, né? Vamos combinar. Todas as cidades sofrem com a questão do resíduo sólido, famoso lixo. Tem gente que joga sofá. Você vê sofá no meio da rua. Colchão. Muitas vezes, eu já fui subprefeito, requalificava um córrego. Aí num dia de chuva tinha enchente. Eu reclamava, acabou aí vou lá. É sofá. Não aconteceu comigo, mas aconteceu em outra cavalo. Tinha de tudo. E aí o fluxo da água, porque você pega as grandes periferias, tem cavalo. E tava lá. Morto? Morto. Gente, semana passada nós falamos do defunto na rede de águas pluviais. De águas pluviais. Agora tem um cachorro, cavalo no lixo. Vai lá a prefeitura, requalifica, faz tudo, né? Deixa tudo montado para não ter o escorrimento da lateral lá, não sei qual que é o nome. Talude. Do talude. Tudo direitinho. Joga sofá. Aí, enchente, não adiantou nada fazer. E não é. E a gente fica falando também de muito... Dinheiro que é bom ninguém acha, né? Nem no lixo, nem na rede de esgoto. Mas é entulho. Eu, quando era fiquei um dia escondido dentro de uma empresa esperando os caras, porque a gente fica falando da população, mas tem os caçambeiros também, as empresas de caçamba, os grandes entulhos. Tem lá o cara do carrinho, né? Mas tá errado, mas é um carrinho. E os entulhos? Eu tinha lá no Central Plaza, qual que é o nome daquela avenida do Central Plaza ali? Avenida dos Estados. Avenida dos Estados. Do lado da área administrativa do metrô que estava construindo lá... Eu virei lá, o oráculo do... Não, Google. Coronel Google. Era uma imensidão de entulho. Limpava, no outro dia estava lotado de novo na madrugada. Aí eu fiquei lá escondido. Sério? Não peguei ninguém. Não vou falar. Eles descobriram que você estava escondido. Não peguei ninguém. Mas a gente fica falando de entulho, mas é carro,
abandonado nas vias. Não, cavalo para mim foi o ápice. Cavalo, pode colocar no Google, cavalo. Olha, a gente aprende a cada coisa nesse programa. Semana passada, cadáver na rede fluvial. Agora, cavalo... As pessoas... ecopontos. Construir ecopontos. 126 na capital nós temos. As pessoas, em vez de esperar dar 8 horas da manhã, eu acho que era o horário lá, dava 7h40 porque tinha câmera, em vez de esperar 15 minutos, a hora que abriu o ecoponto para jogar dentro do ecoponto, jogava na calçada. Aí virava um ecoponto com problema de lixo na calçada. Ou seja, falta cultura também, a gente cobra muito do poder público, que nem eu gastei muito dinheiro construindo ecopontos. Quando eu peguei, tinha 2, entreguei 10. Quanto custa um ecoponto? Você hoje tem eu ideia? não sei mais, eu não lembro também. Mas eu peguei com 2 e entreguei 10. Resolvi o problema, amenizei. Mas a cultura que eu falo, as pessoas iam na porta e jogavam na porta em vez de esperar abrir para jogar lá dentro. O preço do ecoponto, tudo bem que você não tenha. Mas vocês têm ideia de quanto do orçamento dos municípios vai só para a questão de resíduos sólidos? Ou seja, só para recolher lixo, coleta do lixo, tratamento dos bolsões? Os contratos são gigantescos. Só para você ter um dado, no ano de 2023 foram recolhidos 837 mil toneladas de lixo na cidade de São Paulo. Então, ele é enorme. Era até interessante a gente consultar aqui, de repente no intervalo a gente trazer esse dado aí. Agora, são 126 ecopontos. Então, você tem que também cobrar das empresas que prestam serviço, porque no contrato prevê lá uma parte orientativa, que ela tem que fazer essa educação ambiental, então, fazer propaganda e tal. Então, também cabe ao poder público, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, fiscalizar também os contratos, né? O Levi, acho que tinha... E acho que é uma discussão, só para pontuar isso para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte. Então, o coronel trouxe o dado aqui. São Paulo produz cerca de 20 mil toneladas de lixo por dia. Só 3% é reciclado. Eu me recordo de... Muito pouco. Cidades da África, da Ásia, da Índia, que são lugares que muitas vezes a gente vê imagem, Rio Ganges, tal, com muitos problemas. No mínimo, elas reciclam o dobro aqui de São Paulo. E a gente tem política para isso há mais de 10 anos. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010, tem 14 anos. E ela estabelece, tudo que está sendo dito aqui, essas premissas de como a gente compartilha responsabilidades da indústria, do comércio, os pontos de venda, os consumidores, o poder público, para dar conta desse desafio, né? Que é também um desafio metropolitano. Não sei se os nossos ouvintes sabem, pensando aqui em cidade de São Paulo, mas é a realidade de muitas outras cidades. São Paulo hoje exporta praticamente 100% do seu lixo, o que faz com que o lixo se torne um problema metropolitano. Então, você exporta o lixo, exporta o problema, exporta o chorume, exporta a infraestrutura para abrigar esses resíduos. Você tem toda uma pegada de carbono para o caminhão passar pela cidade e andar, às vezes, 50, 100 quilômetros até o destino final. Os aterros, né? Os aterros. Então, os aterros todos ficam fora da cidade de São Paulo. Hoje, São Paulo praticamente não tem mais espaço para receber o lixo que produz. Então, a gente está exportando para outras cidades. Mas você fala uma coisa metropolitana. Eu fazia divisa com São Caetano. São Caetano sempre foi uma cidade que os caras cantavam que era primeiro mundo lá. O pessoal saía de lá e ia jogar entulho na Vila Prudente. Pegava a divisa e jogava do outro lado. Que eu peguei de caminho. Deixa eu só dar um dado que a Mel, né? A eficiente Mel, já colocou aqui para nós os dados que eu perguntei. O custo, né, do lixo por habitante. Então, a gente tem lá que a prefeitura, por exemplo, de São Paulo, gasta em média R$11,90, R$12
por habitante no mês, né? Nós temos 12 milhões de habitantes. Pois é. E de acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, em 2022, as prefeituras e o setor privado destinaram 31,2 bilhões à limpeza urbana. Esse valor é 4,2% superior ao registrado no ano anterior. A média de gasto das prefeituras é de R$ 11,96 por habitante no mês, com esse tipo de serviço, o que abrange desde a varrição de ruas e limpeza, após a realização de feiras, por exemplo, até a coleta propriamente dita e transporte do lixo, né? A gente estava comentando aqui, você vê esses gastos absurdos, talvez o coronel possa até nos trazer, existem projetos para a incineração desse lixo. Países da Ásia, em cidades tão grandes quanto o Brasil, queimam o lixo e transformam em energia. Então, em vez de ser um gasto, em vez de você estar fazendo aterro e mais aterro, você está transformando isso em energia e em fonte de renda. E esses projetos chegaram a ser discutidos. Isso vai ao lado do que nós chamamos de economia circular também. Então, a reciclagem hoje as latinhas, né, de alumínio são quase que 100% recicladas. Agora, você tem plástico, você tem papelão para você utilizar. Então, talvez incentivar um número maior de cooperativas. E eu falo, certa feita, eu dei opinião num determinado projeto. Por exemplo, os catadores, gente muito modesta, que, por exemplo, alugam essas carrocinhas que eles de tração humana. Para sair catando. Para sair catando. Aí até uma pessoa falou, mas Salles, você quer estimular a tração humana? Não quero estimular. Mas eu também não vivo no País das Maravilhas. Nós vivemos no Brasil, nós queremos mudar. Podia ser de bicicleta. Gente, se a gente pudesse fazer um processo disso, colocar luva de raspa, colocar um uniforme neles, colocar o nome deles, colocar cooperativas, você estimula isso, entendeu? Não que você vai estimular a tração humana. Exatamente. Muitas residências contratam, eles dão R$10 lá e falam, leva esse sofá para mim, eles vão e jogam aquele pequeno entulho do banheiro que você reformou, você tirou lá o azulejo, aí você fala, joga essa metralha aí para dar um jeito nesse entulho. Sobe com isso. Aí ele vai, anda 2 quarteirões e coloca ali no canteiro central da Avenida Duque de Caxias. Aí você tem que vir de manhã, recolher, e o ecoponto também. Poxa, você tem 126 ecopontos na cidade, então você tem uma capilaridade grande. Mas se a gente tem 126 pontos de reciclagem, né? Porque de receber esse material. Isso, para reciclagem. Tudo aí. E ele é para reciclagem, né? O Levi trouxe a informação de que a gente só recicla 3%. Não só para reciclagem. Você, por exemplo, dessas 837 mil toneladas, salvo engano, a gente consegue, nos ecopontos, 330 toneladas. Então, e não é só reciclagem, você recebe de tudo. Entulho que vai para outras cidades da região metropolitana. Então, é um trabalho hercúleo, que existe uma engenharia. Mas eu acredito, como disse a doutora Mônica, em você estimular em campanhas de conscientização, de você separar o lixo. Agora, você tem que começar na sua casa, né? Não adianta você falar, mamãe, eu te amo, e você não ajuda a lavar a louça. Eu quero ver o meio ambiente seguro. O golfinho, a tartaruga, mas você não consegue separar o lixo orgânico do plástico na sua casa. Sabe que eu acho... desculpa, vai Levi. Rapidinho, tem projetos assim fantásticos que podem beneficiar esse tratamento adequado do lixo, né? Aqui em São Paulo tem um projeto chamado Recicla. Vou pedir para o ouvinte pensar num código de barras. O código de barras é um banco de dados. Ali você tem informações que a maioria são usadas para finalidade fiscal, né? Para a Receita poder tributar, enfim. Mas você pode adicionar campos no código de barras, por exemplo, uma paçoquinha. A embalagem você pode colocar o material da embalagem e o peso da embalagem. E fazer como a nota fiscal paulista, uma logística reversa,
de modo que com a nota fiscal de compra do produto, com o código de barras do produto, você consiga levar até um ponto de coleta, que pode ser o próprio estabelecimento comercial, que vai ler um leitor de código de barras, ver o peso e o material, receber e te dar um crédito. A nota fiscal paulista nasceu muito com esse objetivo de estimular que o cidadão se tornasse um fiscal da arrecadação do Estado. E dando um benefício econômico, material pro cidadão Uma que... bela ideia essa daí, você dá um benefício, porque dessa forma você acaba educando. Estimulando. Porque hoje a gente pede a nota fiscal, independente até se vai receber ou não, até esquece de olhar e tal. Já entrou no automático. Então, essa é uma bela ideia, né? Para os candidatos a prefeito, né? De criar essa cultura, né? Você dá algum crédito mediante essa coisa de reciclar, de levar... De trazer de volta a embalagem. Exato, exato. Mas a gente também tem que pensar naqueles que fabricam, né? Sim. Esses também precisam, de alguma forma, ter algum tipo de punição, de fiscalização aí por conta de embalagens, mas etc. Tem falado, eu acho que a grande questão é cultural, né? Porque você pega, eu tenho um filho de 11 anos, né? Vou falar o que você falou, que não adianta falar mamãe eu te amo e não lavar a louça. Eu vou avisar ele, viu? O Coronel Salles, ele conhece o Coronel Salles, eu vou avisar. Não, mas brincadeiras à parte, meu filho, o negócio do canudinho, ele pergunta, sabe? Agora pergunta menos, porque ele já consegue ler direito, mas antes ele perguntava, é reciclável? Porque ele tinha aquele negócio da tartaruga na cabeça. Então ele vai crescer com isso. Eu não tive isso. Mas aí você, Wilson, você acertou. Você acertou. A idade, nós temos que aproveitar essa oportunidade que as crianças estão na escola, da gente educar. Às vezes as pessoas confundem educação com escolarização. Escolarização é a gente ensinar a ler, as 4 operações, tal. Agora, educação é isso, que você vive num mundo, a pandemia de uma maneira muito dura, sofrida, ela provou que nós vivemos no mesmo mundo, né? Então, aproveitar essa oportunidade na época da educação, na tenra idade, e o teu menino deu uma demonstração e um exemplo para nós aqui, que ele aprendeu, cultural, né? Até bullying, né? Eu sou de uma geração mais velha, às vezes a gente fala umas palavras, isso é bullying. Mas, a educação, é importante entender uma coisa, a educação feita pelos pares é às vezes mais forte do que a educação feita de cima para baixo. Os jovens hoje têm uma abordagem disso. Por exemplo, eu conheço muitos casais que não compram fralda descartável mais. Isso já é uma mudança cultural. Mulheres que não usam o absorvente descartável, usam aquele copinho. Coletor, E isso essa geração está trazendo, e ela é quase tão importante quando você pensa no resíduo, porque são dois, uma é a geração de resíduo e a outra é o tratamento. E a geração está maior. Famílias unipessoais, pessoas que moram sozinhas e compram produtos com embalagens individuais. Então você tem a coisinha embaladinha, várias pequenas embalagens, em vez de uma embalagem para várias coisas. Tudo isso aumenta a geração de resíduos. E os jovens, entre eles, já estão cobrando para que não façam nada que gera mais lixo. A escola... Uma grande empresa de entrega de... Não sei se eu posso falar o nome, mas tem uma grande empresa que compete com a Amazon aqui no Brasil, que parte dos produtos que antes eles embalavam com a própria marca, para ter a marca, eles não usam mais... Deve ter economia de escala para eles, mas eles utilizam a embalagem própria do produto, para não ter a segunda embalagem e recicla e não vai, não sei o que lá. E você sabe, a escola do meu filho obriga os alunos agora a levarem a garrafinha e o bebedouro, né? A escola do meu filho. Da minha época é bebedouro ainda, né? Ele já é adaptado para a garrafinha. Encaixar a garrafinha, também. Para encaixar a garrafinha. Quer dizer, você já tem ali uma mudança cultural muito grande, a própria né? garrafinha, sou eu até que enche. Vamos aproveitar essa coloca na oportunidade mochila. para a gente falar de resíduo sólido com eles. Né? Exato, exatamente. E de mudanças climáticas, mas isso eu tenho percebido que, de certa forma, as principais capitais, elas têm investido muito em parques, na questão do verde, né? São Paulo, que a gente teve de aumento de parques, de crescimento de novos parques, foi uma mudança muito rápida, né? Eu que moro em São Paulo há 24 anos, eu vi muito parque nascer, exatamente. Porque antigamente o parque era um negócio né? Era um negócio meio largado, né? Que as pessoas... Não era de ninguém, agora era de todo mundo, não era de ninguém. É conservado.
chamado pelo poder público, eu acho que melhorou bastante a conservação do poder público. Eu venho de uma época, 10 anos atrás, de subprefeito. Eu sei o quanto foi difícil implementar a cultura de conservação. E das pessoas conservarem também. As pessoas estão cada vez mais entendendo que o espaço público também é delas. Exato. Elas têm que ajudar. Então pega a aclimação, tem um grupo de japoneses que vão lá e ajudam na limpeza de manhã. Tem professoras que dão Tai Chi Chuan. Sim, aula de yoga. Que são da comunidade e ajudam. Eles abraçaram aquele espaço, e aquele espaço que muitas vezes era largado, tinha problema de cheiro no lago, que o campo de futebol era ruim, ele foi se construindo em conjunto com a sociedade. Olha, eu vou falar para vocês, toda vez que você encara as mudanças climáticas e o que fazer, não só nos eventos críticos, só na criticidade. Olha, deu ruim. Houve uma corrida de massa. Não é possível. Então a gente tem que pensar no que nos antecede. Eu acho que depois da Eco 92, aqui no Brasil, eu acho que foi o primeiro passo que a gente começou a pensar um pouquinho mais, já que foi sediado aqui no Brasil, a pensar um pouquinho mais no mundo que nós vivemos. E eu vou dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo, que virou uma política pública. Eu fui subprefeito do centro por 2 anos e fizemos, só na área central, 123 jardins de chuva. Mas, Coronel Salles, o que é o jardim de chuva? Soluções baseadas na natureza. Exatamente. O Levi aqui já antecipou. Soluções baseadas na natureza. E quanto custa isso? Muito pouco. O que é soluções baseadas na natureza? Por exemplo, você tem o jardim de chuva, poços de infiltração, você pega uma área... água de reuso? Não. O conceito do jardim de chuva é que a água seja utilizada aonde ela caiu. E como é que você faz isso? Você pega uma praça, por exemplo, um jardim, você retira 1,20 m daquela cobertura de terra, coloca você pega uma área de calçada, por exemplo, uma área que está cimentada, você quebra, faz um piscinão ali. Você abre 1,20 m, coloca aquele entulho, não pode ser asfalto porque é contaminante, você pega aquele entulho, joga a terra de novo, e aí você planta em cima. O que acontece? É um filtro natural. Então ela cai. Nós fizemos isso na ligação leste-oeste, por exemplo, e já melhorou com relação a alagamentos na Baixada do Glicério. Então é fantástico. Às vezes, quando você não consegue fazer um jardim de chuva, você faça um poço de infiltração. Se vocês olharem aqui em São Paulo, ali perto do Hospital das Clínicas, que é uma referência, e descendo para o Pacaembu, vocês verão aquela avenida, esqueci o nome, Major Natanael, não lembro o nome. Ela sai da Dr. Arnaldo e vai até o Pacaembu. E ela tem um jardim de chuva imenso. E essa água ia repercutir lá no piscinão do Pacaembu. Diminuiu em 5% depois da colocação desse jardim de chuva na volumetria do piscinão de Pinheiros, do Pacaembu. Então, veja você, às vezes as pessoas falam, que nem a Mônica trouxe aqui com relação ao uso de retalhos na moda e tal, às vezes as pessoas falam, poxa, Salles, mas esse negócio funciona, gente. Nós temos que utilizar o que nós temos à mão, né? Então, essas soluções baseadas na natureza e essa política pública aqui em São Paulo, ela é muito eficiente, muito mesmo. A gente tem dados aqui, que o volume de chuvas em abril superou a média climatológica em 12 das 27 capitais brasileiras. O Instituto Nacional de Meteorologia afirma que a tendência de chuvas intensas deve persistir até mais agora para maio, né? Chegando até maio, na capital baiana, por exemplo. Então, a gente está falando de São Paulo, mas as capitais, no geral, elas estão tendo, a gente tem percebido essa mudança climática, né? Rio Grande do Sul teve desastre. Petrópolis. Minas tem desastre. Sim. Santa Catarina. Então, Santa Catarina. Os lugares se Vale do Itajaí repetem, ali, né? né? São os mesmos lugares. E a gente está falando aqui maio,
Todo ano é a mesma época. Sim. Às vezes é um pouco março, abril, às vezes estende um pouco para até maio, mas até maio Mas é a isso, volumetria de água, né, e a intensidade das chuvas, a gente percebe que elas têm aumentou. cada vez piorado. Né? Então, a gente tem que realmente... Repercussão do aquecimento global, Exato. né? Calota polar derretendo. Então, você tem uma série de problemas que, às vezes, a gente, no passado, ou não tinha conhecimento, ou não existia tecnologia para você identificar, mas que repercute diretamente, inclusive, em vidas humanas. Nós tivemos essa tragédia em São Sebastião, apesar de ser uma área crítica, já era uma área mapeada Petrópolis, né? A gente tem pela problema Defesa sempre em Civil. Petrópolis. Sim. É que aí, além das condições climáticas, tem a questão das cidades estarem impermeáveis. Então, cada vez mais as asfaltadas, elas estão impermeáveis. E as construções irregulares nas encostas. Então, soma-se a isso. Habitação, tem uma... A gente vai longe, O né? poder público não conseguiu resolver o E a problema. impunidade, é isso. Eu acho que eu falei da outra vez. Fui subprefeito no primeiro mês, segundo mês que eu estava lá. Comecei em janeiro. Em fevereiro, março, morro em Sapopemba escorregou. Né? Morreu uma pessoa, resolvemos um problema, demos um aluguel social, não sei o que lá, mas não resolvemos o espaço público. No outro mês, o pessoal pegou dinheiro e estava morando no mesmo lugar, voltou para o mesmo lugar, construiu naquele morro que escorregou, e ameaçado de acontecer a mesma coisa nas próximas chuvas. Também, então a cultura, por mais que o poder público não consiga resolver o problema de habitação, mas a cultura da pessoa sabe que aconteceu uma tragédia e não é. E quando você corre o risco sozinho, ok, ele volta e traz a família, com crianças, com mãe, sabe? Mas você sabe que aí eu acho que eu vou um pouquinho... como é que a gente pode dizer? O ser humano é um ser de hábitos. Ele mora ali. A igreja que ele vai é ali. Sim. O trabalho dele é ali perto. Então, ele conhece. Então, a gente também acho que tem que sopesar isso um pouco. É lógico, cabe às estruturas públicas dar esse apoio. Mas a gente tem que colocar na balança também que é o ser humano, com todas as suas limitações. E você tem que pensar que também você não tem só pessoas adultas em idade econômica. Você também tem, por exemplo, idosas. Pessoas idosas, geralmente, quando você tira elas dali da onde elas estão acostumadas, elas até morrem, né? Morrem realmente de depressão, de você tirar ela da onde ela estava acostumada a viver, onde ela tinha ali o convívio familiar. Aconteceu em Maceió, né? Maceió, eles tiraram o bairro inteirinho do Pinheiro e é o que eu comecei a falar, é uma coisa cultural. Mas é um negócio que você tenta resolver e as pessoas voltam para as mesmas coisas, seja de forma cultural, de forma de ambiente, de forma de aproximação com as pessoas que elas constituíram amizade, família, mas voltam para a área de risco e muitas vezes quando morrem, a culpa é de quem? Do poder público. Então tem, sabe, um conjunto de outros fatores que as pessoas também não enxergam, sabe? Eu não quero tirar a culpa do poder público, porque eu acho que a gente poderia ter resolvido isso lá atrás, de outras formas, não resolveu. Mas as pessoas muitas vezes não colaboram, porque não é só o fato de construir no morro. Constrói no morro, joga um lixo no morro, porque parte, muitas vezes, do que escorrega e faz o desastre é o lixo, não é nem a terra. É aquele lixo que vai acumulando, aí num dia de grande chuva, aí escorre o lixo aí vai levando tudo, né? É um pouco fruto do crescimento desordenado. Exato. E aí eu também quero entrar nisso, né? Tá fora da pauta, a Mel agora vai ficar bravo comigo, mas só para a gente fechar aí, né, todas as frentes que um prefeito vai ter que se dedicar, né? Vamos falar de moradia também, mas no aspecto de a população em situação de rua, que já foi tema, inclusive, aqui do Linha de Frente, mas a gente tem esse problema nas grandes capitais e eles aumentaram e muito decorrente da pandemia do Covid-19, né? A população empobreceu, sem sombra de dúvida, e a gente tem um aumento significativo na população de rua, né? Quem mora na cidade de São Paulo, você vê barracas, né? A gente chegou a ver, inclusive, doações de barracas. Eu acho que a própria, se não me engano, aí eu posso estar falando besteira, a própria prefeitura acho que chegou a doar. O governo Haddad, ele estimulava as doações. Então, assim,
como é que a gente resolve, né? Porque só faltou moradia na nossa agenda aqui de campanha de governo. Como é que a gente resolve a questão principalmente da população de rua? E aí, óbvio, vou botar uma pimenta. Quando a gente fala aqui da cidade de São Paulo, nós temos 2 candidatos aí que estão despontando nas pesquisas, que tem uma forma de resolver o problema totalmente diferente. Né? Obviamente, eu estou falando do atual prefeito, Ricardo Nunes, né? E do seu oponente, que é Boulos, né? O deputado Guilherme Boulos, que vem ali com uma ideia de ocupação dos espaços vazios, ou seja, daqueles prédios, daquelas propriedades que hoje estão vazias e inclusive ali abandonadas, né? Às vezes é um espólio familiar, às vezes é uma questão de imposto, né? O imóvel já deve mais imposto do que ele vale propriamente dito, mas tem muita gente que ainda torce o nariz para essa questão de ocupação urbana, né? Se a rural já é um problema, a urbana, então, é sempre um medo de todo mundo, mas é propriedade privada, etc. Isso é um meio de resolver o problema? Eu queria ouvi-los um pouco nessa toada. Eu acho, Elaine, essa é uma questão permanente no debate público e a gente pode pensar vários cenários para compreender. Vamos pensar primeiro na questão dos imóveis vazios. O que determina se um bem imóvel está cumprindo o que a lei determina, o que a lei manda, sua função social ou não, é se ele está de acordo com o plano diretor. Isso está na Constituição, isso está na lei. Então, um imóvel cumpre a sua função social quando está em conformidade com o que determina o plano diretor. Um imóvel vazio no centro, que é uma área que precisa ser mais ocupada, mais adensada, provavelmente não está cumprindo a sua função social. E aí a gente tem meios para fazer com que o proprietário cumpra. Então, é notificar, depois aplicar um IPTU mais alto, que é o chamado IPTU sanção, para que ele possa acordar para a realidade, dar uma destinação adequada para o seu imóvel, até o ponto em que a gente pode desapropriar. Só que não é uma desapropriação como, por exemplo, o metrô vai passar do lado da minha casa, eu vou ser desapropriado, o Estado vem e paga uma indenização em dinheiro. É uma indenização diferente, que é por meio de títulos que depois ele pode negociar, porque você não pode tratar as duas situações da mesma maneira. Então, o que a gente pode e deve esperar do poder público em relação aos imóveis desocupados é que o poder público determine que o proprietário cumpra a sua função social. Eu acho que nós estamos falando de 2 coisas diferentes. Tá. Você tem a pessoa em situação de rua, agora, que mora na rua. Esse é o problema agora. Agora. Sim. Enquanto a gente está aqui falando... A gente está falando que tem alguém na calçada, morando num iglu, e o outro é habitação de interesse social. São coisas distintas, eu acho. Salles, e nessa questão de morador de rua, eu dividiria também. Sim, em drogadição e a população Aqui quem perdeu o poder aquisitivo, perdeu sua casa por algum momento e mudou com a família. A pandemia. Então, hoje a gente tem famílias inteiras morando na rua. Que está há anos na rua. Sim. Muitas vezes tem para onde voltar. Mas a pandemia mudou um pouco o perfil do morador em situação de rua, né? Mas vejam vocês, eu falo por ser vereador na cidade de São Paulo, por ter sido subprefeito e por... Dá Sé ainda, que é onde tem mais moradores. Só na cidade de São Paulo, no último censo de 2022, nós temos 32.600 pessoas cadastradas. Mas aí, o que acontece? Só em vagas em hotéis foram disponibilizadas 4.000. Aí você tem o programa As Vilas Reencontro, onde você coloca famílias inteiras num determinado lugar. Eu lembro aqui em frente à Ladeira da Memória, ali pertinho da Xavier de Toledo, você tem uma Vila Reencontro, num terreno da prefeitura. Foi a primeira. Eu fui lá, no dia da inauguração,
e uma mocinha muito jovem, grávida, com seu marido, e aí ela falou pra gente, ela falou assim, meu filho não vai nascer na rua. E era muito bacana, do tamanho de um container, com proteção climática, tudo, de 18 metros, mas tem o banheirinho, tem o bercinho. Mas é um container? Não é do tamanho de um container. Tamanho do container. Aí o que acontece? Mas ali você consegue colocar o médico de família, você encaminha para o pré-natal. Então, a hora que você associa, você retirar essas pessoas da rua. Por quê? Você falou da pandemia. A pandemia, muitas pessoas perderam tudo. Não tem como pagar aluguel, às vezes tinha um carro que era de aplicativo. Eu falei com uma família que era do Paraná. Eles moravam na rua, eu sempre andei muito. Ele falou assim, olha, eu não tenho opção. Então a gente encaminhou para a SMADES, para esses hotéis sociais, que você acomoda, tem estruturas para idosos, tem estruturas para comunidades LGBT, QIA+, N+, né? Não, porque tem um problema também, eu não sei a data, mas eu não sei meses. Mas tem também a questão de quanto mais tempo na rua... Aí ele vai perdendo sociabilidade. Vai perdendo sociabilidade. Inclusive... Conviver com regras, né? Porque tem pessoas que não é nem um problema de drogas, é o problema de estar muito tempo morando na rua. Perdeu a referência. Não confia quem está dormindo do lado, não quer conviver com mais ninguém. Olha, se você der um abrigo de 200 metros quadrados só para ele, ele não quer ficar. Mas a gente discutiu isso aqui, porque é o seguinte, se você perceber, a grande parte das pessoas em situação de rua, elas dormem durante o dia, porque elas têm que passar 24 horas preservando a própria vida. Então, chega à noite, ela não dorme, porque ela tem medo de ser roubado, matarem. Exatamente. Você tem várias tribos. Você tem pessoas que... São Paulo, a vocação dela é acolher. Todos os nossos ancestrais vieram aqui para trabalhar. Então, vai para São Paulo que tem emprego. Então, você tem pessoas de outros estados, você tem novas correntes migratórias, venezuelanos, haitianos, estrangeiros de toda a ordem. Você tem egressos do sistema prisional que perderam vínculos familiares. Gente, não é simples. Se fosse simples, eu não tenho dúvida que nós já teríamos resolvido esse problema. É lógico, exige trabalho, exige vontade de resolver, mas não é simples. E existem Ontem eu falava com um rapaz, chama Alexandre, ele trabalha no Arsenal da Esperança. Quem não conhece, vá conhecer. É ali na Moca, descendo o viaduto Alpargatas ali. Eles têm 1.200 vagas para dormir, inclusive, lá. Hoje, eles têm vagas sobrando. Por quê? Porque lá ele tem que utilizar o banheiro, ele não pode fazer sexo com a outra pessoa ali no lugar. Então, por quê? Mas pode levar pet? Porque também uma das coisas que a gente já discutiu aqui... Hoje, em alguns lugares... Hoje os galpões, quando são construídos, já são previsto. Já é previsto. Porque Entendi. Entenderam que muitas das pessoas... De rua tem ali seu cão e não quer largar, né? Independente de álcool. Entenderam isso. Gente, não é simples. Não é simples. Sim. E tem o outro lado disso, que a gente estava falando desses imóveis que estão vazios. Uma área de muitos imóveis abandonados acaba sendo uma área com menos segurança pública. Então, existe um impacto em cima da segurança. É importante que haja um olhar dos gestores municipais para resolver esse problema. E aí... Não acho que seja por uma ocupação violenta, tem que haver processo, Estado de Direito, respeito ao processo legal. Né? Mas que se olhe para esses... E talvez não seja estes imóveis vazios a solução para os moradores de rua, mas há que haver um olhar e algum tipo de política pública para isso. Inclusive porque a gente não pode pensar na dinâmica dos imóveis vazios de uma maneira demagógica, né? Tem mais gente fora de uma casa do que... aliás, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Tá, então é uma soma, mas não é. Porque você tem código de obras, você tem zoneamento, você tem... o coronel sabe, esse assunto foi discutido na Câmara, a mudança do código de obras, o retrofit. Às vezes é mais barato um prédio desocupado ser demolido e construído de novo, de acordo com as novas regras, do que ser retrofitado. Então, e acho que um ponto importante, Elaine, dessa discussão de produção habitacional
é pensar num cardápio mais amplo para atender, né? Então, a gente sempre pensou em moradia a partir da perspectiva da propriedade privada, de comprar uma casa. Isso é uma ideia lá dos anos 80, da hiperinflação, que a gente comprava para proteger o nosso capital, o nosso patrimônio. Hoje você tem aluguel, várias formas de aluguel, você tem empreendimentos que são construídos para as unidades serem alugadas, você tem muita gente, por uma questão de renda, que está fora do perfil de acesso ao mercado de crédito habitacional. E essas pessoas têm que morar perto do trabalho, com dignidade. Então, aluguel é uma forma, aluguel público ou privado ajudam, essas vagas em hotel. Ó, eu tenho uma experiência, se você me permitir, né? Claro. Só para a gente fechar o tema aí, como você falou. Eu quando subprefeito do centro, eu acompanhei o prefeito num hotel social. Só me deixe tirar uma dúvida antes que o senhor prossiga. Quando o senhor fala em hotel social, a pessoa então ela... A prefeitura aluga o hotel inteiro, tudo. Faz uma cozinha. Então ele tem tudo, ele tem todas as alimentações e a partir dali você consegue colocar o consultório, médico de família, você consegue levar... É terceirizado, são organizações sociais que cuidam disso. O poder público não tem condição de cuidar disso tudo. E eu acompanhava o prefeito num desses hotéis sociais, aí tinha uma moça com 3 filhas. E aí o prefeito, da onde você é? Ela falou, sou da Argentina. Puxa, da Argentina? Eu vim de lá, estava difícil. Aí, poxa, e você está gostando? Estou gostando muito. Aqui a gente come todas as refeições. Meus filhos já estamos vendo escola para eles. Inclusive, já liguei para minha irmã e ela está vindo com os 2 filhos dela. Deus meu. Então, esse é o mundo real. É o mundo real. Entendeu? Então, a virtude da nossa cidade de São Paulo, que é complexa, difícil, que a gente gosta, que tem essa vocação em acolher, ela também tem esses desafios. Foi emblemática essa posição dessa senhora. Ela elogiou muito e falou para o prefeito, falou, olha, inclusive já liguei para minha irmã para ela vir com os filhos dela. E aqui tem comida, aqui tem... Vocês acolhem, o brasileiro é acolhedor e tal, mas é a realidade do mundo, né? Tá. E aí, então, para fechar esses 2 temas, e aí a gente, com isso, fecha o nosso especial desse mês, eu queria dar a palavra para vocês nesses minutos finais aí do primeiro bloco e fazer a seguinte pergunta. O que vocês esperam dos candidatos a prefeito na temática de trabalhar os resíduos sólidos, do meio ambiente e agora da moradia, como nós dissemos? O que é importante, o que um candidato deve se ater de fato, que mostra aí a preocupação de fato com essas temáticas? Quer começar, Levi? Vamos lá. Em relação a resíduos sólidos, eu acho que o prefeito ele é uma liderança. Ele simboliza uma escolha política de uma determinada sociedade no processo democrático num determinado momento. Eu acho que ele tem que chamar a sociedade à responsabilidade. Falar dos números, falar da quantidade de recursos públicos que são destinados a esse desafio e fazer uma campanha permanente de conscientização e debate público sobre esse assunto. Pautar o assunto. Ele tem que ser pautado permanentemente. E com relação à moradia, Elaine, eu acho que é importante apostar exatamente nesse cardápio de opções. Então, a família que está na rua há pouco tempo, que precisa da base de uma casa... sem um CEP, você não consegue matrícula em escola, você não consegue atendimento em posto de saúde, você não consegue receber um produto, você não consegue nada. Falar em moradia é falar em dignidade humana. Então, atender desde essa pessoa que precisa de um acolhimento de emergência inicial, uma moradia de emergência inicial, até as outras pessoas que não precisam ficar presas na lógica de comprar uma casa. O importante é que o cidadão tenha uma moradia digna, uma moradia adequada, uma moradia próxima do seu local de trabalho. Por isso, retomando a discussão da semana passada, uso misto.
diminuir a ênfase de bairro estritamente residencial e apostar em uso misto para diminuir distância, adensar e permitir que mais pessoas tenham acesso à infraestrutura urbana. Mas você deu uma ideia aqui que eu adorei e que se eu fosse candidata eu ia te chamar para escrever, que é a história de, na questão do resíduo sólido, você fazer uma campanha educativa de retornar em dinheiro, né, em algum crédito aí, até que as pessoas consigam pegar essa cultura da reciclagem, do reuso, né? Isso foi muito bacana, como a experiência da nota fiscal. Muito boa essa ideia, né? A gente fazia isso com casco de Coca-Cola. Quando eu era mais nova, a gente Coca-Cola Família, lembra? devolvia, levava lá a garrafa. Aliás, Tá entregando a idade. aliás, que cá entre nós, eu prefiro muito mais refrigerante e água com gás de garrafa de vidro do que com a PET lá, né, descartável. Fica mais gostoso. O que eu gostaria é lucidez no debate, que não haja propostas absolutamente demagógicas que não são viáveis de serem realizadas, que haja uma visão, um alinhamento das expectativas. Então, o que dá para fazer num primeiro momento, num segundo momento, tanto para o resíduo. Então, assim, para mim, essa ideia da incineração eu acho sensacional, porque ela aproveita integralmente, ela gera energia, é um projeto maravilhoso que pode começar e aí começa a criar a cultura do que ele está dizendo, justamente uma cultura muito maior de reciclagem, de aproveitamento e de uso de materiais para gerar menos resíduos. Do lado da moradia, o governador Tarcísio teve um excelente programa que é em camadas, digamos assim. Então, você começa com um diagnóstico, você olha dados e evidências, vai entender de verdade qual é o problema e não simplesmente sair dizendo nós vamos resolver em 2 anos, etc. Fazer o diagnóstico, fazer a análise de possibilidades, encontrar os parceiros, as PPPs, para poder implementar soluções, por mais que elas sejam de longo prazo, que comece alguma coisa realista, porque a hora que você começa a ver resultado, você vai ter muito mais ânimo para continuar. Coronel Salles. Resíduo sólido. Já há uma ideia de mudança desse contrato dual, um cuida de lixo domiciliar e o outro lixo difuso, tinha que ser uma coisa só. A empresa que cuida do lote, ela cuida de tudo, até para eu responsabilizá-la. Se eu identificar lá o lixo, a responsabilidade é dela, a gente autua dentro do contrato. Com relação à moradia, moradia ela não significa somente um lugar para acolher famílias e pessoas. Moradia é emprego na veia, é construção civil. Então, nós temos grandes empresas no Brasil, nós temos que aumentar o estoque e a possibilidade do governo, seja por PPP, a Mônica falou aqui, é muito importante, porque o poder público ele não consegue mais, nós vamos comprar o terreno, a CDHU, a Coab, ele é um grande gerente da disposição disso. Você tem um prédio, quanto custa o teu prédio? Quanto você quer? Eu compro. É o que o governo está fazendo. Tem até um programa chamado Pode Entrar e Pode Entrar entidades, que você também utiliza e ouve esses movimentos de moradia. Esse programa é da Prefeitura de São Paulo. Uhum. É um programa muito eficiente. A ideia é que até o final do ano se entregue 70 mil moradias. Então, uma grande iniciativa aí da Prefeitura de São Paulo para resolver. Mas nós temos um déficit gigantesco, porque as pessoas, a Estação da Luz está chegando gente, na rodoviária estão chegando gente, novas famílias estão sendo criadas, pessoas saem de casa, então é gigantesco. E com relação ao acolhimento das pessoas, vou aqui fazer coro com a doutora Mônica. Não se pode ser hipócrita e vir com uma ideia mirabolante. Ela utilizou um termo, não é hipócrita que você... Inviável? Incoerente? Incoerente. Incoerente. Por quê? Porque você começa a falar olha, morador de rua, aí o candidato fala, não, nós temos que ocupar o centro. Foi eu que falei, Demagógica. Dr. Levi que falou aqui, demagógica. Gente, nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de pessoas. Tudo bem, a campanha, o pessoal exagera um pouco e tal, mas vamos colocar a mão na consciência. Botar a bola no chão. Bola no chão. A política, os políticos são mal afamados.
Eu sou político. E por vezes, principalmente nas redes sociais, às vezes as pessoas medem a régua lá na canela. Não é, nós temos que subir o padrão. Esses dias atrás, ontem mesmo na tribuna, eu fiz um discurso de desagravo a uma vereadora, Cris Monteiro, que foi ofendida nas redes sociais porque ela é de direita e a favor da privatização da Sabesp. Poxa, o PSOL é contra. Não é por isso que nós vamos transformar aquela Câmara numa rinha de galos. Sim. Então teve um rapaz... E as críticas foram pro lado pessoal. E não por posicionamento. E ela teve uma Aí coragem. é falta de fundamentação, E ela né? teve Se uma você não coragem. sabe debater, aí você parte para... Então, ataque, é. aí é o que Ela eu foi falo. corajosa. Foi subir o padrão do debate para a gente resolver problemas. Às vezes você fala assim, o programa do Ratinho, quando você dá lá o DNA, dá audiência porque briga, que não sei o quê, tal. Bom, mas a política não é para isso. Sim. Não é isso, não é quem grita mais, é que você suba a régua, sabe? Suba o padrão para que a gente consiga... A gente tem que parar dar de solução. lacrar. Lacrador. Exatamente. Começar a pensar naquele sujeito que, como a gente disse, enquanto a gente está aqui fazendo o programa, está lá na calçada, está sem emprego. Responsabilidade. Né? Exatamente. E política é pedagógico, né? Ela tem que ensinar a gente a ser cidadãos melhores. E não é com lacração que a gente ensina a ser um cidadão melhor. Desculpa, senhor. Não, é que eu também eu não vou vir. Mas a gente também tem que aprender a votar. E parar de votar naquele que lacra, que só lacra. Né? É olhar, por trás desse discurso, tem alguma coisa de substancial? Para de pé, né? Quais são os projetos que ele está propondo? O passado o que ele já dele. fez? O passado dele. Exato. Não, Vou passar a palavra para você. Eu acho que eu não tenho nada a complementar ao que foi falado aqui. Eu vou ser mais romântico. Eu espero que o mundo volte a ser o que eu vivi na política da época do Mário Covas. Gostando ou não, tendo as brigas políticas que existiam, mas existia respeito. Respeitar outra pessoa. Esse negócio da polarização tirou o olhar humano das pessoas, sobre as pessoas, sabe? Para mim, pouco importa se é de direita ou se é de esquerda, mas que tem um olhar humano. A empatia tem que permanecer. Para solução. Porque para mim, pouco importa resolver o problema de morador de rua, se é de direita ou de esquerda. Cara, depois vai para reeleição, se as pessoas aprovarem, vai ser reeleito. Mas que volte a ter um olhar humano. É isso. Porque tá muito do negócio, eu não gosto de você e você não gosta de mim, e não tem um olhar e não tem uma solução. A gente tá votando, porque eu sou de esquerda, aí vota não. Eu sou de direita, vota não. Mas sem conteúdo. Sem conteúdo. E o olhar humano é importante para soluções. Porque se você for muito duro, você não arruma solução. Você não arruma solução. O diálogo é importante. E esse olhar humano resolve... Você dialoga até na sua casa para pedir a pizza no sábado. Nós vamos comer pizza do quê? Minha mulher, eu pergunto todo final de semana, você acha que eu tô com vontade de jogar bola? Ela fala, você tá com vontade de jogar bola. Mas só para concluir, o que você faria, o que você espera de um candidato quando a gente falar da questão aí de meio ambiente e de moradia? Assim, moradia, eu acho que tem que fazer um grande programa. E um programa em conjunto, governo federal, estadual e municipal. Um ente sozinho não vai resolver o problema de moradia. Entendi. Porque é o que o Salles falou. Uma andorinha não faz verão. Não, porque é o que o Salles falou. Você faz um trabalho de hotel social, mas o problema não é a capital. O problema é de contexto econômico. Vem o cara da Argentina morar aqui em São Paulo. Mas eu tenho 32 mil moradores em São Paulo de rua. E os 10 mil que estão vindo da Colômbia, da Bolívia, da Argentina, da Venezuela? O que você faz com essas pessoas? Essas pessoas não vão virar morador de rua? Então, se não tiver uma política conjunta de entendimento, não se vai resolver. A gente vai ficar pedalando, os 32 mil vão virar 22, vão virar 25, mas não vai resolver, não resolve, porque é que nem o Hospital das Clínicas, assim, olha, o Hospital das Clínicas está cheio, mas não é de pessoas da capital, não é das pessoas do estado de São Paulo, vem nego de Minas, vem de Pernambuco, vem gente de todos os estados. Então, se não tiver um olhar global na cidade, a gente não vai resolver nem habitação e nem meio ambiente. Principalmente São Paulo, que é uma grande metrópole, que tem os mesmos problemas que tem Nova York, Los Angeles.
Vai em Los Angeles. Os caras fumando crack dentro do metrô. Não é na rua, não é num espaço físico que a gente fica falando, não, espaço físico. É fumando crack dentro do metrô em Los Angeles. Em Los Angeles. Os problemas das grandes metrópoles são muito parecidos. Um com dimensões maiores, outros em alguns espaços. Mas se não pensar a solução As pessoas sempre procuram os grandes centros atrás de oportunidade, de emprego, de melhoria de vida, né? Tudo, dinheiro, pega. Aqui você acaba dando dinheiro e eles acabam ficando por causa do dinheiro que você dá no farol, o dinheiro que você acaba ajudando. Pega uma cidade menor, tem menos fluxo, um sentimento econômico é diferente. Nas grandes metrópoles você acaba ajudando. Nova York você vê o cara tocando um violão, lá, você joga uma moedinha, aqui no centro a mesma coisa. No interior, não sei se o interior teria essa característica ou esse personagem tocando violão. Mas as grandes metrópoles têm e são os mesmos problemas. É drogas, assalto, o cara que rouba carteira, rouba o celular, precisando de habitação, morador em situação de rua. É isso. Agora nós vamos falar do papel do vereador. E aí eu vou aproveitar aqui a presença do Coronel Salles, que é vereador na cidade de São Paulo. Por quê? Porque os vereadores são eleitos para compor uma casa legislativa de uma cidade, a chamada Câmara Municipal. Sendo assim, eles são escolhidos para tratar da administração pública e criar leis necessárias para o seu município. Vale dizer que o vereador não possui papel de execução, de executivo, desculpa. Isso é um papel do prefeito, o papel executivo é do prefeito e o do vereador é o papel legislativo municipal, né? O número de vereadores eleitos varia entre 9 a 55, dependendo do número de habitantes de cada cidade. Além de leis, indicações de verba e requerimentos, os vereadores também possuem a função de fiscalizar as ações do prefeito. Então, assim, o tamanho da Câmara Municipal, né, para quem não sabe, está nos assistindo e aí nos ouvindo, ela varia em relação ao número de habitantes daquela cidade, né? Mas Coronel Salles, eu queria aproveitar aqui a sua presença para a gente falar um pouquinho mais do nobre papel de um vereador, porque a sensação que a gente tem, e eu acho que não é só a sensação, é a verdade, a grande maioria elege o vereador sem saber muito bem qual a função de um vereador, né? Eu brinquei aqui até na semana passada, com todo respeito ao senhor, eu disse assim, o senhor vem aqui para explicar para as pessoas que o vereador não serve só para dar nome de rua, não foi isso que eu brinquei? E a gente às vezes não lembra nem o vereador que a gente votou. Se a gente tivesse agora um repórter aqui na Paulista perguntando para as pessoas em quem você votou para vereador na última eleição, certamente a gente não encontraria muita gente que saberia responder, né? Então, Coronel Salles, a palavra é sua. Conta para quem está nos assistindo o papel de um vereador, como é que é o seu dia a dia lá na Câmara Municipal de São Paulo? Bom, o papel do vereador, ele é fundamental na vida de uma cidade, porque além de ele legislar, ou seja, de ele propor leis, ele também tem o papel fundamental de fiscalizar os serviços não só do prefeito, da prefeitura, das suas várias secretarias, verificar os gastos, como é que estão sendo utilizados os recursos públicos e, principalmente, Elaine, amigas e amigos, ser uma caixa de ressonância da cidade. O que a cidade precisa, o que ela pensa sobre determinado assunto, né? O Wilson também tem uma experiência gigantesca política. Eu nunca tinha sido política, é o meu primeiro mandato e eu estou muito contente porque você consegue resolver muitos problemas, você consegue dar soluções, você consegue encaminhar a sua visão de mundo para aqueles outros 54 vereadores e defender de maneira urbana, de maneira democrática, mas de maneira muito firme a cidade que você quer. E tem um detalhe, por exemplo, a cidade de São Paulo, eu vou me permitir falar aqui da cidade que eu nasci e que hoje a gente atua. Você tem várias São Paulos, nós temos 96 distritos.
Então, a gente tem o Marcilac e a gente tem o Butantan. Então, que é diferente do centro, que é diferente de São Mateus, que é diferente de Itaquera, que é diferente da Lapa. Então, são várias São Paulos. Então, você tem que, em alguma medida... Marcilac, para quem não conhece, o extremo tão sul. distante que dele dá para ver Peruíbe. Sério? Dá para ver Peruíbe. Tem inclusive uma trilha que você desce a pé e está em Peruíbe. Para você ver a dimensão que é a capital de São Paulo. Você já esteve lá, Mel? A Mel falou, é verdade. Eu já tive lá. Eu sei porque eu já tive lá. É longe, hein? É longe. É mais longe para Marcilac do que para Santos. É mais longe que Itaquera? É mais longe. Nossa, muito mais. A Mel tá falando muito. Nossa, Itaquera tá o Coringão lá. Tá tudo certo. Então, assim, eu acho que você tem que tentar atuar para resolver problemas. E com eleição, que você falou, saber o que o vereador faz, ele cuida de iluminação, ele vê a creche, a escola, a vida da cidade, como ela funciona, o trânsito, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano diretor. Então, ele tem uma gama de funções para que ele consiga resolver os problemas. Às vezes a gente vê determinados candidatos, fala, olha... exagerando agora, estou exagerando um pouquinho. Não, com relação à maioridade penal, absolutamente não tem nada a ver com o que ele vai fazer. Não pode no município. Não está na competência dele. Na competência dele. Então, ele olhar a calçada, olhar a vida da urbe, né, da cidade, né, aonde ele mora. Então, eu acho que ele é um defensor desse segmento. Assim, né? Na cidade de São Paulo, principalmente, tem duas entradas da pessoa querer desabafar ou trazer uma reclamação da sua vida no município. É o subprefeito e o vereador. Os dois são porta de entrada de tudo. E muitas vezes... Você respondeu a minha pergunta, que eu ia fazer como eleitora de São Paulo. Você falou aí que São Paulo tem muitas São Paulos. Eu, morando no meu bairro, eu tenho um problema na minha rua. Eu me socorro ao subprefeito ou ao vereador? O subprefeito é o representante formal do prefeito. Do executivo, ele tem obrigação. Mas você tem aquele vereador que foi eleito naquela região, por exemplo, que ele está lá também para defender, para levar recursos, para melhorar a vida daquelas pessoas que ele convive, daquele segmento que ele representa. Mas infelizmente não é o voto distrital ainda, porque aí realmente seria daquele local, né? Que é excelente o voto distrital. Sim, eu sou favorável, inclusive porque você economiza nas campanhas, né? Sim. Mas são a porta de entrada. Então, muitas vezes as aflições... E eu gosto de falar assim, eu era subprefeito, era um negócio assim, iam reclamar de segurança pública, que não tinha nada a ver comigo, mas iam reclamar do hospital estadual, iam reclamar de questões federais. E você está lá muitas vezes para escutar e também para tentar dar solução. Porque, querendo ou não, eu tinha contato com o hospital estadual. Caminhava, né? Eu tinha contato com o capitão, que era da companhia local. E ajudava. E muitas vezes ia nos consegues, que são os conselhos de segurança, que eu falava que muitas vezes não gostava de ir, porque eram conselhos para falar com a polícia militar, com a polícia civil, e eles esqueciam a polícia militar, a polícia civil, e ficavam só falando com o subprefeito. E eu ficava na solução, e esses aqui ficavam tudo na boa lá nos consegues. Mas o papel do vereador é muito importante, porque o vereador é uma porta de entrada e tem uma relação muito próxima com o executivo. É o voto mais difícil. Com o subprefeito, com os secretários e com o prefeito. Você queria falar? Eu gostaria de falar que é uma questão cultural do brasileiro de não entender a importância do legislativo. Quando chegam as eleições, a gente fica discutindo presidente, governador e prefeito e fala muito pouco dos deputados e do vereador. E nós esquecemos que, nenhum de vocês dois comentou, o legislativo é quem nos representa, é quem tem a nossa voz, é quem fala por nós, é quem diz, o povo quer isto. O munícipe de São Paulo é o Coronel Salles que
fala por mim. A Cris Monteiro fala por mim. Então, importantíssimo na hora de votar, lembrar que quando você está votando no vereador, você está dizendo quem fala por você. O prefeito dando não uma fala. procuração. É uma procuração. O prefeito é o executor, ele é executivo. Ele não fala por mim. E aí tem uma outra deturpação que nós temos no Brasil de visão, que é... Eu, por exemplo, fui candidata a deputada federal. Quando eu contei para minha mãe que ia ser candidata, ela disse, deputada federal? Você vai começar federal? Por que você não começa vereador, depois estadual e depois... Como se fosse uma escadinha. Vereador. E não é. O brasileiro precisa entender que o vereador é quem está próximo dele, é quem vive na mesma cidade, vive as mesmas dores. O vereador é muito maior do que o deputado federal que está lá em Brasília. Sim. Ele está fazendo a regra do jogo, mas quem está cuidando da nossa vida no dia a dia é o vereador. E nós temos que aprender a ter esse olhar de proximidade, de respeito e de admiração pela pessoa que vive do meu lado e que fala por mim na cidade onde eu moro. Sim, falou bonito. Falou bonito, falou bonito. E pode criar também, a gente falou muito de zeladoria, de questões do município, o vereador também está lá, muitas vezes para trazer soluções via leis ou legislação para solucionar o problema do entulho. Eu não gosto de falar em multa, mas seja com algo mais forte para quem joga o entulho na rua, algo mais forte junto às operadoras de agora a Sabesp, que vocês estão votando. Sim. Responsabilização, né? Responsabilização. Eles estão lá e eles têm um sentimento da rua. Porque eu coordeno muita campanha, né? E eu digo que muitas vezes as campanhas dão muita luz ao marqueteiro. E eu digo que o marketing não resolve tudo. A campanha, o mundo político, muitas vezes tem o sentimento antes das pesquisas. Quando você sai na rua, você já sabe o que a população está precisando e o que a população espera daquela eleição. Antes de fazer pesquisa. E muitas vezes o marketing monta uma campanha e quando vai para a rua, não é aquilo. O mundo político já sentiu, o mundo político eu digo, é o cabo eleitoral, né, presidente de diretório, já sentiu o que está acontecendo. O vereador é esse mundo político, ele está na rua dia a dia. Você tem a temperatura. Muitas vezes a pesquisa vem já vem atrasada. Bem fria. Bem fria. É uma campanha mais difícil de vereador. Vereador, você cruza, né? Imagine padaria. O Levi precisa falar, o Levi não falou. Imagine cidade interior que tem o primo candidato, o sobrinho, o tio. Um brigando com o outro, né? Você queria falar, Levi? Não, a gente estava falando aqui no intervalo da questão da lacração, É um pouco isso também, e acho que a gente tem que conviver com um fenômeno do nosso tempo, que Sim. tudo... a gente podia estar conversando aqui, eu podia estar gravando para falar com a minha bolha. Assim, tô falando aqui e tal, falar para os meus alunos lá do Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Mas política, acima de tudo, política e democracia é resolver problema prático de gente de carne e osso. Então, eu falava no intervalo de um instituto que mede temperatura da democracia na América Latina. Toda vez que cai, qual é o alerta? Entra governo de esquerda, sai, entra governo de direita, governo de centro, o camarada continua levando 4 horas por dia no seu deslocamento diário. É óbvio que esse camarada não está nem aí para a democracia e a gente não pode cobrar isso dele, porque a democracia não está resolvendo o corre dele. Sim. Não está resolvendo o problema dele. Então, acho que o grande desafio... O sujeito que está aqui na rua dormindo, na cabana com a família, ele não está nem aí. Se é esquerda, se é direita, se é centro... E se não estiver resolvendo, ele não está nem aí para a democracia. Ele quer alguém que dê uma casa para ele, né? Então, isso é sempre um alerta para quem trabalha na política, para quem vive a política, de ser muito diligente, muito cuidadoso com a democracia, porque para a gente perder essa relação de confiança, sociedade civil, poder público, é muito rápido. E aí você abre espaço para populismo de esquerda, populismo de direita, discurso autoritário, que é o cara que vai chegar e falar, eu resolvo, dá para mim que eu faço, aconteço e tal... Quando, na verdade, não é assim. Aí eu queria trazer uma coisa que é muito comum. É muito comum o eleitor chegar na hora de votar e nem saber que ele vai votar para vereador. Porque a Mônica falou. E aí ele pegou o santinho do chão ou ele pergunta
para alguém, né? Você tem algum candidato, você quer que eu vote em alguém, amigo seu? Né? E aí, de toda essa explicação, o que é importante a gente dizer para as pessoas que o vereador tem que ser alguém próximo, você não precisa conviver com ele, não precisa tomar café na sua casa, comer bolo, mas ele tem que ser alguém ali do seu bairro, da sua região. E próximo das suas aspirações, da sua visão de mundo, sabe? Você fala, poxa, eu me alinho com o que ele pensa, sabe? Às vezes algum posicionamento, algum projeto que ele fez, que atende, por vezes, aplaca aquela dor que ele sente. Eu lembro quando fizeram aquele bilhete do idoso, então foi uma maravilha, né? O político, o resultado. Então, algumas medalhas. Então, muitas pessoas falam, não, eu vou votar nele porque ele fez o bilhete do idoso. O outro porque fez, ou seja, porque ele aplacou em algum momento as suas dores. Então, eu acho que tem que olhar com muito carinho em quem você vai votar. Porque a responsabilidade é de todos. Não é só daquele. Você o colocou lá. Ele não... nós não chegamos lá por acaso, né? Outro dia, e a gente fala em vereador, eu vou falar em deputado para ver no sentido que você falou, de ter aquele vereador local que entende a sua realidade, que traz recurso, que briga pelo bairro. Outro dia eu conversei com o prefeito da região de Campinas. Fiz uma entrevista, ele falou assim, Ilcinho, nós tínhamos 4 deputados, 3 do município e 1 do município vizinho. O volume de recurso era muito grande. Hoje nós não temos nenhum. E o primeiro votado era um cara da TV, outra um influenciador, que não sabe onde é o meu município. Sim. E eu me mato para trazer recurso, coisa que antigamente falava com um atendia educação, o outro atendia cultura. Mas isso era muito ruim, porque eles eram despachantes trazendo emenda. Eu sei, mas é ruim, mas tem atendimento. Hoje, muitas vezes as pessoas são eleitas que não conhecem nem a realidade. Mas isso que você falou foi muito bom, você trouxe um ponto muito bom. A gente, agora com a história da internet, a gente tem os candidatos que são blogueiros. Youtubers. Que não sabe, né, não conhece a dor dos... Eu posso estar sendo... Eu vou falar uma coisa que eu acredito e posso estar generalizando. Mas muitos querem entrar na política por causa do salário. Não sabem nem o que vão fazer lá. Ou do foro privilegiado. Não sabem o que vão fazer lá, Elaine. Entendi. E você vota numa opinião, no outro dia já não é a mesma opinião. Ou não tem nem opinião. Uhum. Tá lá e passa despercebido muitas vezes. Muitas vezes. Tem cara com muita opinião, se destaca, mas a maioria tá lá por causa do salário, porque acha que vai ficar rico, acha que a política todo mundo fica rico. Tem sentimento zero de estar ali para ajudar a população. Não tem pauta, porque quando você vira político sem pauta, sem saber o que vai fazer ou o que pretende fazer, você vira você entra lá e fala assim... Você tem que ter uma bandeira, é isso que você está dizendo, né? É isso. Essa aqui é da PM, essa aqui era do Corinthians, mas movimento OAB, movimento de mulheres, anticorrupção. Sabe? Mas anticorrupção, entendeu? Sim. Tem que ter uma pauta, tem que ter um sentimento, não é só assim, agora que eu apareci na TV, eu vou lá ganhar meus 30 pau e tá tudo certo. Mas, Wilson, é importantíssimo esclarecer, ninguém honestamente fica rico na política. Não dá pra ficar rico. Aliás, você tá vendo alguém que ficou rico, honestamente, por isso que eu falo, acha que vai ficar rico, acha que vai ficar rico, mas vai ter o salário, vai ter o emprego se não de 4 trabalhar, anos. se não... E a política isso não é política isso. na vida. Não é isso. Deus ajuda quem acorda cedo. Exatamente, né? Contra trabalho não há argumento. Se você quer ficar rico, seja na política ou na vida privada... É que é um salário alto e dá uma estabilidade. Eu não sabia. O vereador na cidade de São Paulo ganha 15... Por que você falou 30? O deputado federal é 33. Eu falei deputado. Agora, eu preciso dar um testemunho aqui. O cargo de vereador, a função de vereador aqui em São Paulo é um canhão.
é um canhão. Você destina emendas, anualmente, só de emendas impositivas, são 5 milhões. Aí. Então foram 5 milhões ano passado, mais 5 milhões esse ano. O senhor tem 5 milhões por para ano, emendas. impositiva. Por que foi criada a figura da emenda impositiva? Porque, independente do prefeito ser do partido A ou do partido B, Tem que pagar. ele tem que atender todas as matizes lá políticas, do PSOL, do PT, do PSD, tal, do PL. MDB, do PL, do PP e tal. Então, mas é uma força gigantesca. E outra coisa, a possibilidade de você resolver problemas é muito legal. É muito bom quando você consegue fazer, por exemplo, enviar uma emenda para uma unidade básica de saúde que vertia água do telhado. E aí você vai lá e a pessoa fala, puxa, olha, deu certo, tal. Quando você consegue arrumar uma quadra de uma escola, quando você consegue fazer um convênio, e não estou fazendo propaganda nenhuma minha, mas vou dar um exemplo. Enviamos uma determinada emenda para um instituto. Esse instituto, ele cuida de refugiados. Então, aí teve uma pessoa que falou assim, mas Salles, o refugiado não vota. Aí eu fiquei pensando, eu falei, a pessoa ela não tem a mínima noção da grandeza do que é você fazer, sabe? Você fazer uma coisa pelas pessoas, você ter algum tipo de vocação. E uma coisa que a gente aprendeu, né? Gostar de gente. Sim. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, então. Só para esclarecer ao eleitor. Você pode, então, escolher o seu candidato a vereador, tanto por uma questão geográfica, regional, porque ele mora no teu bairro, na tua região, e vai fazer algo por ali, ou por uma questão de uma bandeira que ele levante, uma pauta. Seja apoio aos autistas, por exemplo, apoio às mulheres, apoio aos idosos, educação, segurança pública, né? Como a bandeira é o caso da vida da pessoa. Sim, que daí você fala, poxa, esse defende, vai lá, vai defender, por exemplo, políticas públicas voltadas para quem tem a síndrome do autismo, né? Para quem tem... Cara ligado à educação, cara ligado à saúde. O deficiente físico, né? Então, você pode escolher em razão disso também, né? Mas é importante que você se identifique com o seu candidato. Que você escolha. Que você não escolha de última hora e perguntando, você tem algum candidato aí que você quer que... Ou em troca de uma cesta básica. Ainda acontece isso. Ainda acontece isso. Ainda acontece. E não dá nem para julgar essas pessoas porque elas estão morrendo de fome, não têm acesso nem às ideias, nem às propostas, nem a nada. Chega ali com uma oferta de cesta básica, é muito difícil dizer não, eu quero ouvir as suas propostas, vamos entender. Eu acho que até é um erro aí de você dizer, é o povo que está vendendo voto. Não é assim, tem que entender o contexto onde tudo está acontecendo. A educação política se faz num contexto de educação geral, que precisa de educação cidadã. Está faltando para o brasileiro entender seus direitos e as suas obrigações. E poder cobrar dos nossos funcionários, que são os prefeitos, os executivos, servidores. Servidores públicos. Eu ainda acho, não é diferente, mas eu acho importante votar. Mesmo que a pessoa tenha pedido um conselho, tenha pego o papelzinho na rua. E aí, abaixo é isso. Importante votar, mas... Vota num vereador que você conhece, vota numa pauta que te agrade, vote numa bandeira que te agrade. Mas vote, não deixe de votar. Porque muitas vezes eu digo que a política, eu não gosto da política, mas você vai ser governado por quem gosta e muitas vezes pode ser a pessoa que você não goste. Sim. Entendeu? Então votar é importante. Peguei o papelzinho, mas vota. Peguei, gostou? Peguei o papel, gostei. A minha vizinha falou que o Coronel Salles é aqui da Moca, é um cara ligado à Polícia Militar. Vai lá e vota. O mais importante é votar de uma forma mais consciente. Conhecer, ir atrás, saber as propostas. Mas as pessoas estão tão desacreditadas na política que eu ainda sou do negócio, pegou o papelzinho, quer votar, vota. Eu vou confessar que eu já fiz isso. Eu já votei de papelzinho no chão, eu tinha escolhido o meu candidato a prefeito e no caminho, isso foi há muitos anos atrás, tá, gente? Antes de eu entender a importância, mas eu era dessas que pensava no prefeito. Eu acho que todos nós, quem nunca? Eu lembrei que eu não tinha pensado e fui olhando no chão. E aí o que eu falei? Eu quero uma mulher, fui procurar uma mulher que tivesse algum papelzinho de mulher, e eram poucas, e eu sabia os partidos que eu não queria.
Porque, né, naquela época, os partidos, você sabia, assim, esse aqui não dá, os outros mais ou menos. E eu escolhi muito mal escolhido, mas tinha meus critérios. Eu não de catar papelzinho na rua, mas de perguntar mesmo. Por exemplo, perguntar pro meu marido, para alguém. Viu, você tem algum candidato que você conhece, que você gosta, que você confia? A minha família, por eu estar na política, todo mundo... Quem que a gente vota? Quem que a gente vai votar? Quem vai votar? É assim que funciona. Eu falo, vota nisso, por causa disso. Que seja cada vez mais consciente, né? Que a gente aprenda cada vez mais o exercício da democracia, da gente ter consciência em quem a gente está votando e por que está votando, né? E não se pode, acho que o Elcinho pode falar sobre isso também, nunca se pode menosprezar a inteligência do eleitor. Inclusive quando ele faz um voto de protesto, quando ele faz um voto... Então, assim, se você perdeu a eleição ou se o seu grupo não ganhou, não culpe o eleitor. Levi, tanto é que se você for ver as eleições, eu digo que o eleitor não é bobo. Na eleição que elegeu o Bolsonaro, olha, a lista de influenciadores de negro que não era da política. Nessa eleição, eles já perceberam que é o deputado que aperta a mão, que conhece, que sabe onde mora. Teve influenciador? Teve. Porque a vida inteira teve um influenciador, só que era diferente. O cara do cachorrinho, o cara da área da educação, que eram influenciadores. Não é? A liderança religiosa. Isso, liderança religiosa. Mas não tinha internet, mas era um influenciador de alguma pauta, nicho. De um nicho. Você vota por admiração, você vota um pouco em quem você admira e essas pessoas têm admiração. Agora, isso que vocês estão falando, eu fui do Renova, fui monitora de muitos alunos candidatos a legislativo, e eu dizia, encontre quem é a pessoa para quem todo mundo telefona para pedir uma indicação. Descubra quem são essas, porque todo mundo sabe quem são as pessoas hub, né? Que recebe 200 ligações, agora o WhatsApp. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Tava super bacana esse bate-papo, mas eu acho que a gente esclareceu muito para nossa audiência o papel do vereador, né? E agradeço muito o Coronel Salles por ter nos dado a honra de participar desses programas aí, desse especial que nós fizemos no mês de abril. Espero que você aí de casa também tenha curtido muito a nossa série especial. Se você não assistiu, corre no Panflix ou no YouTube. Eu desejo a todos uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus, eu encontro vocês na semana que vem. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.